Eu coloquei em azul, são as bases que conversam, né, que são da área de ciências sociais, mas nós estamos indexados em todas essas bases. Isso é muito importante, obviamente, para a circulação, né, para a próxima. Nosso fator de impacto atualmente está em 0,88, que é um fator muito alto para a área de saúde coletiva, né? Para ciências sociais também ele é bem alto, ele tem crescido, né? O índice H está na ordem de 34, e nós temos um índice de imediatez. O que é o índice de imediatez? Diz o quão rápido você recebe, analisa e publica, né? Então a gente tem uma média de 3 meses. Agora, claro que tem artigo que leva 8, 10 meses, 11, às vezes um ano, né? Então é média. Então nossa média é considerada bem alta. Próximo, por favor, pode passar. Essa aqui é a definição do que é fator de impacto. Só para mostrar o crescimento exponencial, eu já tinha falado para vocês. O próximo, por favor. Aqui está o percentual de recusa, né? Em 2012 ainda não acabou. Isso foi até setembro, né? Então até dezembro certamente a gente vai ter um número, né, jogando aí para uns 1.800 provavelmente, né? Mas a gente não passa de 15% de aprovação. Próximo. Em relação à internacionalização, né, a gente publica em português, inglês e espanhol, né, mas predominantemente em português. Ainda predominantemente em português. Próximo. Esse é o último slide, né? Então, assim, quais são os desafios que a gente tem, né? Então, primeiro é esse crescimento muito significativo, né, no número de artigos recebidos e também de publicados, né? Isso demanda uma infraestrutura cada vez maior para lidar com esse montante, né, de artigos e analisá-los de uma forma adequada, coerente, criteriosa. Então, nosso número de editores, que ninguém recebe, todos fazemos porque, né? Enfim, por vocação, por paixão. Editoração científica vira cachaça, não tem jeito. Então, somos todos, assim, profissionais, somos pares, que estamos, né? Cachaça, depois te conto. Enfim. E esse crescimento exponencial também demanda uma rede de pareceristas enorme. Multiplique 1.500 por 3, a gente precisa, né? Então, esse número de pareceristas com qualidade, né? Enfim, isso tem sido um grande desafio para uma revista que tem crescido, né? E os pareceristas bons são cada vez mais demandados, né? Não raro você encontra um colega e fala assim, não respondo mais rápido, não. Porque quando eu respondo rápido, vocês mandam mais 2, né? Então eu vou demorar muito agora, né? Então eles são cada vez mais demandados, são os nossos pares, e a gente sabe, né? Embora hoje vale você ser parecerista, né? Hoje tem um item lá no seu currículo Lattes que você coloca, né? Até ano passado isso não valia, já mudou. Hoje vale você ser parecerista, isso conta ponto na sua avaliação, né? Mas é uma tarefa que realmente demanda muito tempo e nem todo mundo consegue, né, corresponder. A internacionalização da revista, a nossa internacionalização está circunscrita à América Latina, né, majoritariamente, né. Continuidade de financiamento, né, continuar tendo esse financiamento, isso é uma política institucional, que a gente sabe, né, embora seja longeva, essa política institucional, ela pode sofrer, né, retrações, enfim, né. E garantir a qualidade desses artigos publicados, né? Então, eu acho que esse é um ponto também a ser colocado. Uma vez que aumenta a demanda por publicação, nem sempre aquele autor ele teve o tempo necessário para
o amadurecimento, né, do trabalho. Então, ele se vê premido, né, espremido, é melhor ainda, né, a colocar muito rapidamente a sua publicação, né, a sua produção. E isso gera, obviamente, né, um número muito significativo de trabalhos que ainda não estão prontos ainda para a publicação, né? Então, acho que essa é uma questão interessante, né? E, por fim, fazer um convite a todos vocês, assim, os cadernos estão abertos à publicação na área de ciências sociais e a gente vai ter muito prazer em receber o artigo de vocês, né? E falar um pouco, por fim, da questão da própria classificação dos cadernos pelos pais, né? Essa é uma discussão que acho que merece muito a nossa atenção. Hoje, acho, a meu ver, nós temos uma relação inadequada nessa classificação, completamente inadequada. Primeiro, porque uma revista, por exemplo, de ciências sociais, numa outra área, quando vai para a história, ou da história, quando vai para a saúde coletiva, ou da saúde coletiva, quando vai para as ciências sociais, em cada área ela é classificada de um jeito. Quando a gente entende quem melhor que pode classificar uma revista da área, senão a sua própria área. E as áreas demais que publiquem nessa revista acatem a publicação original. Isso nos parece a coisa mais lógica, e atualmente isso não é feito. Então você vê o mesmo periódico que tem a mesma qualidade sendo ranqueado nas formas as mais distintas, né? E disparatadas, porque, enfim. Então, eu queria agradecer mais uma vez o convite e começar a conversar. Muito obrigada. Agradeço a sua esplêndida também. 3 depoimentos realmente ricos e cheios de problemas. O Júlio, nós temos quanto tempo aqui? 10 minutos. Bom, vamos tentar perguntas, por favor, questões, colocações. Gustavo. Não, primeiro, parabenizar o Júlio, o Peter e vocês três. Eu só queria fazer um comentário muito rápido, que eu acho que no que diz respeito à publicação científica hoje, o Brasil tem mais a ensinar do que a aprender. Porque se o grande debate nos Estados Unidos é Open Access, por causa dos problemas que a Heloísa estava dizendo, que estão dependentes de oligopólios, Sage é um oligopólio, Wiley & Blackwell é outro oligopólio, Elsevier é outro oligopólio. Nós, quando trabalhamos com dinheiro público, essa discussão não faz nem sentido para a gente. Quando você vai para os Estados Unidos, eu sou do Conselho Editorial da American Anthropology e State of American Anthropology, eles se matam, é um problema político sério. Eles não conseguem, porque senão vão contra os interesses das companhias privadas que são multinacionais. Não é? Então, acho que uma primeira coisa é isso. A outra coisa que a gente não tem prestado atenção é que nós estamos passando para um oligopólio, né, que é o Google, né, com seu sistema de busca, o poder de definir o que é qualidade, ciência e prioridade, hierarquia no campo científico mundial. Né? Isso é uma coisa seríssima, porque é o que você vai botar primeiro no Google. E o Google não é independente, não. Ele tem sua própria classificação e começa em inglês. Né? Então, quem publica em outras línguas vai começar a ter problemas. Então, eu acho que isso vai mais além das políticas científicas nacionais, que normalmente replicam certos modelos sem pensar, né? Então agora a base de dados tal, também monopólio, né? Tem 2 ou 3 empresas no mundo que mantêm lá, que diz que é a qualidade da ciência a partir da publicação. E nós sabemos que a publicação é um momento fundamental do ranqueamento da excelência acadêmica e científica no mundo, e por conseguinte em todos os países, obviamente. Então eu acho que a gente tem que
que discutir isso também, levando em consideração que está havendo uma concentração de poder enorme, né, no sistema de ranqueamento de publicações do mundo todo. Obrigado. Rapidamente, eu sou Amante do Departamento de Ciência Política da USP. Eu só queria saber, por parte da nossa colega portuguesa, como que é o sistema de avaliação lá. O que seria similar do Qualis em Portugal, ou ranqueamento, e etc. Só como essa. Na realidade, é mais um esclarecimento. Eu sou coordenador da área de Sociologia da CAPES e um dos corresponsáveis com outros colegas aqui pelo Qualis Periódicos. Tá? E só um esclarecimento básico. A CAPES, o Qualis Periódicos não é um indexador. Na realidade, é um instrumento de avaliação da pós-graduação. Tá? Para vocês terem uma ideia, a Sociologia tem uma base média de 2.500, 2.450 periódicos que nós temos que avaliar. Tá? E nessa avaliação, a gente termina utilizando indexadores, uma série de outros elementos que vão vão hierarquizar um pouco as publicações, que isso vai ajudar na avaliação dos programas. No caso das revistas internacionais, tem uma dificuldade a mais. A área de Sociologia ela não aceita necessariamente os fatores de impacto, até porque na nossa área é muito baixo o fator de impacto das revistas em português. Tá? De qualquer forma, mesmo a gente não pegando isso como um indicador, se vocês verificarem as revistas AR, no geral, elas têm um fator de impacto, né? Porque as outras nem entram nisso, exatamente porque os fatores de impacto, quem faz esses fatores de impacto são fora daqui, no geral, na língua inglesa, etc, etc. Então, na avaliação de uma revista internacional, a gente tenta verificar concretamente se a revista obedece a alguns critérios, no caso da revista portuguesa, o Cielo e uma série de outros indexadores que se aproximam das nossas, tá? E a partir daí um pouco como a quantidade de autores nacionais que publicam lá também, tá? Porque lembrar que ela vai ser avaliada se efetivamente você tem a publicação regular de pesquisadores brasileiros vinculados a programas de pós-graduação, tá? O que vai fazer com que ela tenha uma maior ou menor presença, uma maior ou menor utilização aqui. Agora, concretamente, é um instrumento em construção, sabe? Então a gente erra muito também. Tá? Então, para vocês terem uma ideia, nós fizemos a avaliação de 2008 a 2010, tá? Que estava sem avaliação nenhuma, e agora nós vamos reabrir a avaliação. Então, para isso, nós, inclusive, solicitamos a editores de revista e programas de pós-graduação que se sintam prejudicados por uma avaliação, que entre em contato com a coordenação, que vai o comitê. Tá? Nós tivemos um comitê de 12 pessoas aproximadamente, são 10 mais 2 coordenadores, professores do país inteiro que participam dessa avaliação. Tá? E vamos reabrir exatamente para verificar problemas de avaliação que ficou, digamos assim, desequilibrada frente a outros, certo? Desde que justificado. Agora, lembrar que é um instrumento em construção, a gente também nem sempre sabe muito bem o que está fazendo, a gente está tentando, coloca todos os colegas para pesquisarem nas revistas, enfim, conversa-se a respeito e se dá uma avaliação. É basicamente isso. Agora, em construção, com vários erros, entendeu? E que a gente vai tentando consertar. Só para vocês terem uma ideia, nesse triênio de avaliação, a CAPES está reabrindo novamente agora a avaliação e vai reabrir o ano que vem, ou seja, o que permite uma certa discussão na forma como essa avaliação está sendo feita. Só para efeito de esclarecimento. Obrigado. Bom, temos pouco tempo. Vamos responder. Ele perguntou se você tem.
nós em Portugal não temos ainda oficializado qualquer sistema equivalente ao Qualis, de modo que a nossa referência principal é a Cielo, e aquilo que a partir da Cielo nós temos, nomeadamente as classificações e esses sistemas que estão em energia mais ou menos experimental, que o colega acabou por referir, era nesse sistema que estava a mencionar precisamente a classificação da Sociologia, Problemas e Práticas. Também nós temos tido esta grande preocupação de encontrar os melhores critérios, sabendo nós que não temos tido à nossa disposição os sistemas sofisticados de quantificação que já estão montados para a língua inglesa e de que a língua portuguesa ainda padece. Portanto, esse sistema mais ou menos falível, sujeito ainda a grande processo de melhoria e de aperfeiçoamento, tem-nos levado a manter um debate e uma reflexão e, de algum modo, tentar apanhar um comboio que esteja em andamento, e a Cielo é a referência e a CAPES também são referências primordiais neste momento para as ciências sociais portuguesas e para os sistemas de classificação que estamos a aplicar à nossa academia. Quem mais queria responder às questões levantadas por Gustavo? Patrícia. Eu gostaria de... Eu não assisti toda a mesa, mas o que assisti me agradou enormemente. Vocês estão de parabéns. Realmente, eu ouvi coisas muito importantes aqui. Eu só queria falar, assim, comentar um pouco o que a Luísa falou da avaliação. Nós, como avaliadores, todos nós temos essa experiência de avaliação. E eu gostaria de ouvir mais sobre isso, porque, assim, como avaliadora, né, eu vejo que certas revistas estrangeiras têm um sistema, como você falou, ou seja, você percebe que você é submetido a uma exigência na tua avaliação, né, e que vai ter um retorno, e que isso, finalmente, você se transforma, em alguma medida, num copartícipe do número. E eu acho isso ultra interessante. Eu acho que as nossas revistas padecem disso. Que a gente acaba fazendo muitas avaliações, né, em que você não tem essa relação construída de uma vez, outra vez, volta. Né? Finalmente, por exemplo, eu me lembro de uma que eu achei assim, eu fiquei encantada, porque no final das contas eu recebi tudo que foi dito a respeito daquele artigo, né, com o resultado final do editor, que avalia as avaliações, as respostas, etc. Isso me deu uma enorme satisfação. Né? Quer dizer, e eu sei que a gente padece muito com essa, nós somos muito ocupados e tem todos esses problemas, mas eu me pergunto também um pouco do que os editores podem fazer para melhorar esse sistema. Oi. Na verdade, assim, tem várias coisas que podem ser feitas, mas, de novo, eu acho que, para além dos editores, há uma questão institucional de valorizar o trabalho do parecerista da mesma maneira que o artigo publicado. Ou seja, não é simplesmente dar um ponto. Ou seja, no meu sistema, no meu trabalho cotidiano, eu recebo os pareceres e eu avalio os pareceres. Se o parecer é relevante, se não é relevante, se é mais ou menos relevante, se mandou no prazo, se não mandou no prazo. Eu não dou uma nota, mas eu classifico cada um dos pareceres que eu recebo. E a gente depois, na nossa base parecerista, sabe quem trabalha melhor que outros. Isso, assim, eu acho que é fundamental, porque sem os pareceristas, e muitas vezes realmente é o que você está falando, ou seja, viram com autores. Eu estou agora com um artigo que vai sair logo publicado. Eu recebi esse artigo, eu vi uma luz lá no final do túnel, aquela coisa, eu faço a mesma coisa que na revista de Saúde Pública. Eu leio todos os artigos que chegam e eu não passo todos os artigos para pareceristas, porque os pareceristas são ocupados e tem artigos que eu sei que não respondem à revista, que não é um artigo, enfim, então não vai. Dos que vão, alguns têm um despacho mais rápido que outros. Nesse momento estou com um
Eu poderia ter rejeitado a primeira vez, porque o artigo estava muito mal escrito, mas muito mal escrito. Mas eu sabia que aí tem uma coisa. Escolhi 2 pareceristas, um do mesmo país que o autor e um outro americano. Primeira revisão, pediram uma revisão maior. Na segunda, o artigo vai e volta, vai e volta. Na segunda vez que mandou para os pareceristas, o parecerista do país do colega rejeitou. O outro já tinha feito um parecer de 2,5 páginas, reformulando o formato do artigo. Na segunda parecer, ele continuou trabalhando, mandou um outro parecer de 3 páginas. Aí eu falei com o outro, olha, tem um parecerista aqui que está trabalhando contigo. Ah, mas dá muito trabalho. Isso também os autores falam, não, 3 revisões, muito trabalho, deixa lá, vou publicar na revista aqui do meu colega e vai sair. Eu falei, não, você deve respeito e trabalho que está fazendo um parecerista contigo. E essa é uma outra coisa que a gente tem problemas quando o autor abandona na metade do caminho. Às vezes acontece, cansou de fazer a revisão. Isso, para mim, é uma falta de respeito. Isso, e a submissão simultânea, em vários períodos ao mesmo tempo, eu acho uma falta de respeito com o trabalho dos outros. Então, assim, se a gente começa a ver a publicação não apenas como o produto de um gênio ou do esforço individual, e como que de fato, não, mas como que de fato é um trabalho coletivo, onde tem um editor que trabalha, tem 2 pareceristas que trabalham, e um autor que trabalha muito também, a coisa muda de figura. E por isso eu acho que assim, o trabalho do parecerista tem que ser tem que entrar na produção, tem que ser contado como produção, porque daí saem os bons artigos. Um parecer medíocre não vai dar um artigo bom no final das contas. E eu sei que muitas vezes os pareceristas não têm tempo, então faz, bom, vamos fazer. Então, é central a questão. A gente comenta o mesmo problema, né, de muito o que analisar e poucos, né, parceiros, enfim. Eu tenho tido recentes experiências muito positivas quando eu mando para doutorandos. Né? Eu acho que os programas de pós-graduação deveriam dar créditos, um crédito fosse, enfim, porque o sujeito vai ficar mais animado, vai fazer um parecer bem, né, consubstanciado, e isso é bom para a carreira dele também, né? Ele está participando, ele está trocando, enfim, está contribuindo de forma direta. Então, os pós-graduandos, mestrandos e doutorandos, acho que a gente pode fomentar essa prática e ela tem sempre tido experiências muito positivas, muito criteriosas, muito, enfim. Acho que as pós-graduações deveriam valorizar isso. Só para acrescentar, e creio que estamos no tempo limite e já ultrapassamos, eu faço essa, não com mestrandos e com doutorandos, mas tenho tido uma experiência positiva com os investigadores pós-doc, os pesquisadores pós-doc, que não têm responsabilidades de lecionação e não têm cargas letivas tão intensas quanto os professores, e de facto é uma experiência muito boa. Deixava também aqui um repto em geral para os colegas brasileiros, porque eu, em geral mesmo, eu recebo muitos pedidos e muitas propostas de artigos do Brasil, nem sempre, se eu não conheço os colegas, quando procuro alguém de uma determinada área e vou às bases de dados onde tenho nomes da ANPOX, a Revista Brasileira de Ciências Sociais, nem sempre tenho feedback positivo, o que é uma pena. Portanto, na verdade, nós precisamos de ter estímulos para encontrar mais parceiristas. Talvez possamos agora fazer eco desta necessidade coletiva e pensar como nos podemos ajudar uns aos outros e como as revistas podem também aqui cooperar. Talvez seja também um ponto de cooperação futura. Muito obrigada. Com certeza. Podemos fazer uma coisa para o Estado, produzir um novo oligopólio, controlando todos os pareceristas do mundo. Porque vivemos num mundo constantemente avaliando, cada um avalia outro, um conto de Borges. Né? Eu queria agradecer a toda mudança, que alguém tem uma coisa urgente a dizer. Eu tenho que sair, porque estou devendo um parecer.
uma revista chamada Etnográfica. Bom, estamos juntos amanhã.